Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se os despedi em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: Por que discutis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ele lhes disse: Não entendes ainda? Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa?
O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Responderam eles: João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, um dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.